seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão novas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu serei, se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado
Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Tenham todos uma boa noite. Nós estamos aqui, em nome de Jesus, para celebrarmos a ceia do Senhor. E a ceia é muito importante, que é um momento de nós testemunharmos. E a nossa comunhão com Cristo, ela foi selada na cruz do Calvário. E na nossa vida, no dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. E nós estamos ministrando a ceia online, devido às circunstâncias que vive o mundo atualmente. E gostaríamos de pedir que cada um de vocês, em comunhão com Deus, estivessem aí, prontos a participar da ceia do Senhor. Nesta noite eu quero falar, um pouco antes da ministração da ceia, a respeito de uma situação que acontece comumente com o ser humano. O ser humano, depois de conhecer a verdade, depois de andar com Cristo, e quando ele comete uma falha, ele tem um pouco de receio, às vezes na participação da ceia, achando e julgando-se incapaz, devido a um erro, e que ele pediu perdão e certamente foi perdoado. E eu quero nessa noite falar a respeito de um personagem que isto aconteceu com ele. Uma figura muito conhecida, um dos maiores líderes da igreja, se não o maior, encarregado por Jesus, que é o apóstolo Pedro. Jesus estava falando com os seus discípulos, dizendo para eles que se aproximava o momento dele, a hora dele, em que os homens lançariam mão dele e o colocariam e o matariam. E ele, no Evangelho de João, no capítulo 13, não é o texto que eu vou ler para a nossa meditação, mas é o texto para o início do acontecimento. Jesus fala aos seus discípulos dessa maneira, na minha tradução: filhinhos, ainda estarei convosco por pouco tempo. Vós me buscareis, e assim como eu disse aos judeus, agora também vos digo, que para onde eu vou, vós não podereis ir. E ele então diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, tal como eu vos amei. Assim também vós ameis uns aos outros. E esta parte despertou uma curiosidade em Pedro. E ele então diz no verso 36 para Jesus: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou, não poderás seguir-me agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Uma palavra comprometedora. Então respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Verdadeiramente te digo, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E teve sequência. Jesus vai para
para a ceia, ministra a ceia para eles. Jesus vai para o horto, Jesus é preso e levado para a casa de Caifás. E Pedro e João, eles seguem a Jesus. No capítulo 18, do verso 15, diz que Simão e o outro discípulo, que era João, seguiam a Jesus. E aquele discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no átrio do sumo sacerdote. E Pedro ficou do lado de fora e não entrou. Apareceu ali uma mulher que era porteira do lugar. E ela disse para Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não, não sou. A primeira vez que ele está negando a Jesus. No verso 18, diz que estavam ali os servos e os ministros que tinham acendido um braseiro, pois fazia muito frio, e eles se aquentavam ali naquele braseiro, e também Pedro estava se esquentando ali. E chegou um homem e disse para ele: tu não é um dos deles? Ele disse: não, não sou. Você está enganado. E pela terceira vez, alguém pergunta para ele, e ele diz que não era seguidor de Jesus. Nesse momento, ele olha para Jesus, e Jesus está olhando para ele, e ele termina de dizer não, o galo canta. Jesus é crucificado, Pedro volta com os demais apóstolos e com as mulheres, vão lá para o cenáculo, e as mulheres no domingo de manhã vão ao sepulcro. Essa história vocês já leram muitas vezes, e testifica que Jesus havia ressuscitado. Pedro também vai até o sepulcro junto com João e constata que realmente ele havia ressuscitado. Só que as mulheres têm um recado para os discípulos. E nesse recado, uma das pessoas citada para que não estivesse ausente lá do encontro de Jesus com eles na Galiléia era Pedro. E Pedro lembrava-se daquele olhar quando ele negou no pátio da casa do sumo sacerdote. O trauma ainda era grande. Mas Jesus foi quem começou a trabalhar a sua restauração, quando ele manda o recado para Pedro e para Galiléia. Pedro então vai junto com os demais apóstolos e encontram com Jesus. E é ali que Jesus dá autoridade a todos eles. Jesus não tocou no assunto de Pedro. Jesus passou direto. Não fez nenhuma menção. Jesus depois
vem e encontra com eles no cenáculo, a porta fechada. E também Jesus não fala nada para ele a respeito do seu erro. E o texto que eu quero ler nesta noite para a nossa meditação é o que está no capítulo 21, a partir do verso 15, que diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E apontou para os outros. Simão respondeu-lhe que sim. Novamente, Simão faz uma afirmativa da qual ele não tinha consciência. Ele não sabia o quanto os outros amavam Jesus. Ele fez noção de que os outros amavam Jesus menos do que ele que traíra, que negara Jesus. E outra coisa, Jesus, quando chamou Pedro, que ele deu o nome de Simão, filho de Jonas, Jesus mudou o nome dele para Pedro. E aqui Jesus chama ele pelo nome velho. Porque Pedro tinha voltado atrás. Pedro tinha dado um passo atrás. Se bem que Jesus era conhecedor da condição de Pedro. Ele sabia que Pedro, apesar de ter participado com ele em várias ocasiões, de momentos muito significativos, era um companheiro de oração, foi companheiro lá no Monte da Transfiguração, mas que Pedro ainda não era um Pedro transformado. E Jesus diz para ele: Pedro, o dia que você se converter, você testifique para os seus irmãos, testemunhe para os seus irmãos que você é uma pessoa convertida. Mas Pedro negou pelo fato dele ter dito uma coisa que ainda ele não era capacitado para dizer aquilo. E muitas vezes isso acontece com muitos cristãos que fazem afirmativa que estão com Jesus, mas nos momentos de dificuldade eles não dão testemunho de que realmente são pessoas convertidas, transformadas pelo poder de Deus. Muito bem. Jesus, diante da resposta de Pedro, ele diz: tu sabes que eu te amo. Jesus então disse para ele: apacente as minhas ovelhas. Suas ovelhas eram todas aquelas pessoas que seguiam a Jesus e que buscavam por todos os lados, a pé ou de barco. Eram 3.000 pessoas dessa vez que estavam dispostas a seguirem Jesus.
Eram pessoas que tinham ansiedade de continuarem seguindo a Jesus. Pedro então começa a receber de Jesus responsabilidade. Ao invés de receber uma reprimenda, uma exortação, Jesus, diante daquela afirmativa, Jesus dá oportunidade e confia na palavra de Pedro. Mas Jesus lhe faz uma segunda pergunta. Pedro, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu tenho grande afeto e grande amor por ti. Disse-lhe Jesus, apacente os meus cordeiros. Pedro achou que Jesus estava sendo insistente para ele. Mas se Pedro negou Jesus 3 vezes, por que Jesus não poderia fazer 3 perguntas sobre o mesmo assunto para ele? Jesus então vai fazer a terceira pergunta. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele se entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus então disse para ele, apacente as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro, que negou 3 vezes, Jesus dá 3 responsabilidades para ele. Porque isso ia acontecer na vida de Pedro, diante das operações que Jesus ia fazer na vida dele, na instrumentalidade dele. Então Pedro, que era muito adiantado, que era aquele que se pronunciava na frente de todos, todas as iniciativas de Pedro foram sempre na frente dos outros. Quando Jesus ia caminhando sobre as águas, Pedro foi o que quis ir nas águas com Jesus. Quando Jesus vai ser preso, Pedro é o que arranca da espada e já corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Se bem que todos os outros apóstolos carregavam espada. Mas eles perguntaram para Jesus se eles poderiam utilizar as espadas contra os soldados. Jesus disse não. E falou para Pedro, não há necessidade disso, Pedro. Então Pedro era aquele que agia pelo impulso. Era aquele que agia pela emoção. E nós, como cristãos, nós não podemos agir pela emoção. Nosso amor por Jesus tem que ser pela razão das nossas vidas estarem colocadas nos pés dele. E nós, na realidade, sermos verdadeiramente dignos de receber as benécias de Deus. Jesus, então, depois de dar essas responsabilidades para Pedro, faz-lhe uma afirmação, que é a afirmação do amadurecimento, que é a afirmação do cristão quando ele se torna maduro. E ele diz, no verso 18, verdadeiramente te digo que quando eras mais jovem, tu te
cingia e andava por onde querias. Mas quando fores velhos, estenderás a tua mão e outro te cingirá e te conduzirá para onde tu não queiras. Olha, a transformação é aquela que vem na vida da pessoa, e ela, quando se torna maduro, ela então vai ser guiado por outro. E este outro é Jesus. Esse outro que estende a mão para conduzi-la é Jesus. E ele vai conduzi-la pelo caminho que ele escolhe. Então Pedro, ao ouvir essas palavras de Jesus, Pedro volta com os 120 para o cenáculo, mas volta um Pedro completamente mudado. E quando o Espírito Santo desce sobre eles lá no cenáculo, e que todos são cheios do Espírito Santo, e que a multidão ao derredor começa a fazer indagação, e começam a achar que eles estão embriagados, é Pedro, o maduro Pedro, o envelhecido espiritualmente Pedro, que levanta-se e diz: varão galileus, e vós que habitai em Jerusalém, seja isso notório a vocês, esses homens não estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia. Quando Pedro levanta, eu acredito que os demais apóstolos pensaram: lá vem Pedro para se levantar e dizer alguma coisa para nós sermos mais perseguidos. Mas Pedro levanta-se na autoridade do Espírito de Deus para transmitir uma mensagem de impacto para aquelas pessoas. E ele então diz: isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão sonhos. Olha que Pedro agora está cheio de alguma coisa que não é covardia, mas é coragem. Agora Pedro não está negando, mas Pedro está confirmando a sua situação. E naquele sermão, Pedro então entende, ao fazer o apelo, que as primeiras ovelhas que Jesus entrega para eles são aqueles 3.000 que se convertem naquele dia. E depois Pedro vem e vai fazer um batismo, aliás, uma pregação. E quando ele faz o apelo, vem mais um grupo de ovelhas, são mais 2.000. Então Pedro começa a entender que esta era a razão ministerial que Jesus estava entregando para ele. E depois, no decorrer do seu ministério, Pedro então começa a arrebatar aqueles que não eram ainda daquele rebanho que Jesus tinha entregado para ele. Aí então vem os novos convertidos, cordeirinho, para que Pedro instrua, para que Pedro ensine, para que Pedro crie líder, para que ele treine, para que ele seja um mestre, para que ele venha tomar a frente da igreja do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, aquela falha de Pedro não foi cobrada por Jesus, porque Jesus, ao ser crucificado na cruz do Calvário, ele pagou todos os pecados que nós havíamos cometido, onde também o de Pedro ali foi pago, e não havia necessidade, porque Jesus já o havia perdoado. E esta é a razão de nós estarmos aqui reunidos nesta noite, para ministrarmos a ceia do Senhor a vocês, para ministrarmos esse momento
de harmonia, de alegria e de graça na presença de Deus, para dizer que nós fazemos isso em memória do Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele deixou uma missão para a sua igreja, para ela continuar a celebrar a ceia em memória dEle, até o dia que Ele viesse, e Ele não veio até agora, e é por isso que nós repetimos esse ato de comunhão diante dEle, para louvar e bendizer o seu santo, eterno e poderoso nome. Pedro ficou como uma marca. Pedro disse para Jesus que estava pronto a morrer por Jesus. Jesus disse: Pedro, não agora, você não está preparado. Você ainda precisa se preparar para morrer pelo meu nome. E foi isso que aconteceu com Pedro no futuro. Pedro morreu por amor a Jesus. Pedro foi um dos mártires, foi um dos sacrificados, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado como seu Salvador. A humildade de Pedro, aquele Pedro que era altamente confiante em si, agora é um Pedro humilde, é um Pedro simples. É o Pedro que na casa de Cornélio, quando ele é levado lá, e antes de ser levado, ele tem a visão, e Jesus fala para ele: você tem que fazer da maneira que eu te ensino. E aqueles que são os seguidores de Jesus, os pregadores da palavra de Deus, eles têm que pregarem a palavra que Jesus deixou para ser pregada, que é essa palavra, sem inovação, sem rodeio, sem enfeite, sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de adicionamento, de ornamento. Não, mas é a palavra simples do Evangelho. Crede no Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então aí está a história de Pedro, que se resume nestes momentos de aproximação. E Pedro, então, certamente, como apóstolo líder, ele foi um exemplo para os seus irmãos. Ele testificou para os seus irmãos a sua conversão. Foi preso, foi livre da prisão, seu companheiro foi morto. Mas Deus livrou ele porque tinha uma grande obra na vida dele, e a obra ainda não tinha sido feita. Meu irmão, minha irmã, se Deus tem uma obra na tua vida, não fuja, não se ache incapaz, não se ache culpado, porque Jesus te quer na frente de batalha, Jesus te quer na frente, trabalhando, pregando, elevando a palavra para vários lugares. É isso que acontece com todo aquele que se coloca na presença do Deus Todo-Poderoso. Meu querido irmão, tome esta palavra como exemplo para a sua vida. Que o homem é falho. Ele não pode fazer afirmativas sem que Deus esteja na vida dele. Ele sempre tem que fazer, mas dependendo do consentimento de Deus. Ele não pode prometer as coisas se Deus não mandou ele prometer. Ele não pode fazer as coisas e oferecer algo que diz respeito à obra de Deus, à igreja de Deus, sem que Deus tenha lhe dado autorização. Quando Davi quis construir o templo, sentiu de construir o templo e falou com Natã, Natã disse: não pode fazer. Deus mandou Natã voltar lá e dizer para ele: não, diga para ele que eu não quero que ele faça. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos fazer as coisas sem que Deus tenha nos autorizado a fazer. Paulo
quando estava nas suas viagens missionárias, que queria ir para uma outra parte. Ele não foi, ele foi impedido pelo Espírito de Jesus, porque alguém precisava dele em outro lugar. O que você está querendo fazer, Deus não está permitindo que você faça, porque Ele precisa de você fazendo uma outra obra, e não é essa que você está se propondo para fazer. Então entenda isso, que a vida dirigida por Deus, ela é uma vida que precisa estar dentro da ERG, dentro do comando, dentro da direção e do apoio de Deus. Não faça nada por si mesmo, pela sua própria intuição, pelaquilo que você diz, eu senti. Não, espere Deus permitir, espere Deus autorizar. Então você vai em frente, que Deus é quem vai te conduzir pela mão, como ele falou aqui para Pedro. E é esta esperança que nós temos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesta noite e te dê uns momentos de paz. Eu quero orar para que esta palavra se encaixe no teu coração e depois nós iremos nos preparar para a ceia. Amado Pai e Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te agradecer pela tua palavra, a nós consentida nesta noite. Te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada um dos meus irmãos que estão aí, esperando o momento de participarem da ceia, de estarem diante de Ti, em comunhão contigo, meu Senhor. Abençoe a vida de cada um, que nenhum deles deixe de tomar, de participar da ceia, porque tenham cometido algum tipo de deslize, Senhor. Eles têm um advogado, é só eles pedirem perdão, porque a tua palavra disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É Jesus que vai fazer isso. Amado Deus e Pai, concede a tua bênção e a tua graça em nome de Jesus. Ouçamos um louvor. Eu quero ler a palavra de Deus
da ceia, na carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Paulo tinha informações de que havia muita desordem durante a celebração da ceia na igreja de Corinto. E geralmente nós lemos a partir do verso 23, mas eu quero hoje ler a partir do verso 18, que é o que vai dar motivo à instrução de Paulo. Ele diz assim no verso 18: porque antes de tudo estou informado que quando vos ajuntais como igreja, há entre vós divisões e em partes eu creio, eu acredito. Porque até mesmo importa que haja entre vós dissensões, para que sejam manifestos entre vós os que são aprovados. Quando, pois, vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um se adianta ao tomar a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e outro se embriaga. Ora, não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais aquele que nada tem? Que vos direi? Hei de louvar-vos? Certo que disso não vos louvo. Então agora ele vai dar a instrução de como é que foi celebrada a ceia do Senhor por Jesus Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que por vós é partido, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto, e todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou não sendo digno, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A dignidade aqui é com a mesa do Senhor. A dignidade aqui é que a ceia é para ser a comunhão e não um banquete. Que a ceia é um momento de nós compartilharmos a nossa comunhão e sermos tratados de igual modo. Verso 28. Portanto, examine-se o homem a si mesmo, ou seja, examine se você está tomando a ceia com dignamente, com reverência, com prudência, com temor,
de Deus, sabendo que isso aqui é um ato memorável à morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é uma cerimônia ordenada por Ele e que nós devemos fazer com todo temor e com toda reverência, porque se trata de algo em louvor e adoração a Deus. Portanto, examine-se o homem a si próprio, a sua própria alma, e então coma desse pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, ou seja, aquele que não tem reverência com este ato, porque é um ato singelo, mas é um ato que é memorável e é um ato que foi instituído pelo Salvador da nossa alma, e quer que nós sempre lembre isso, que o que houve naquela reunião foi uma reunião que tinha pessoas que reverentemente estavam ali. A pessoa que não estava em reverência, não estava em condições de participar ali, ela saiu antes da celebração. Você que está aí com o seu pão e com o seu cálice, nós agora vamos consagrar ele diante de Deus. Agradecer a Ele, porque este pão, o fruto do trigo, e o cálice, o fruto da videira, eles servirão como simbolismo do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nossa comunhão reverentemente diante do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Querido Deus, amado e soberano Senhor, eu te louvo por Jesus Cristo, teu Filho, ter na cruz do Calvário conquistado este direito de nós comemorarmos, ó Senhor, este ato instituído por Ele, para nós relembrarmos até o dia que Ele vier e nos levar à glória, para que nós participemos todos juntos com Ele, na glória excelsa, Senhor, louvando e adorando o Teu santo nome. Agora, Senhor, eu peço a Tua bênção sobre o pão e sobre o cálice, que servirá como alimento e como bebida para os teus filhos que dele vão participar, que ao eles entrarem na corrente sanguínea de cada um deles, Senhor, traga para eles graça, paz, honra e reverência na tua palavra e aos teus ensinamentos, em nome de Jesus, o teu Filho, eu te agradeço. Amém. Pegue o pão. E havendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos, disse Jesus. Deus te dá, vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Tomai e bebei dele todo. A ordenância dele foi essa: fazei isso até que eu venha. E é por isso que nós somos gratos a Deus por estarmos participando neste momento da ceia do Senhor.
E este cálice certamente nos dará a oportunidade de confirmarmos a nossa comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomai dele todos, disse Jesus. Pode deixar. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho se mistura, ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Breve Cristo. Nós queremos dar para os irmãos alguns avisos. Amanhã, às 9 horas da manhã, haverá a Escola Bíblica Dominical online no YouTube, transmitida pela Igreja Unida. Amanhã à noite haverá o culto da Igreja Unida, e neste culto também será celebrado a ceia do Senhor. Participe dela grandemente. Eu queria agora aproveitar a oportunidade e manifestar a minha gratidão a Deus pelos pais congregados da Igreja do Parque Sevilha e a todos os pais, desejando que eles sejam cada dia orientados por Deus para verdadeiramente serem pais, orientadores, protetores, amigos, conselheiros, né? Que possam ter os seus filhos. Filho é filho, não importa se ele é um bebê, ou se ele é casado, ou se ele já é avô, não importa, é filho, você é pai. Você tem direito de conversar com ele, de aconselhar, de mostrar para ele todos os caminhos, principalmente o caminho de Deus, o nosso eterno e soberano Pai. Amanhã, certamente, o presbítero Ambrósio estará também manifestando esta felicitação a todos os pais, que eles possam receber de Deus esta grande bênção. E assim nós vamos ouvir mais uma música e depois nós daremos o encerramento a esta reunião.
Sua mão direita, levante ela aos céus e receba a saudação do apóstolo São Paulo de despedida à Igreja da Galácia. Irmãos meus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Deus abençoe. Até terça-feira.